né, para até a live começar, uns 4, 5 segundos. Isso. Boa noite, pessoal, 19 horas. Nós estamos aqui no canal Paideia do professor Djalma Cremonese. É um canal muito eclético, muito aberto. Nós temos vários colunistas. Deixa eu tirar meu retorno aqui, Irlei. Aí eu tirei o meu retorno aqui. E, na verdade, é um projeto novo. A gente está trazendo convidados especiais de todo o Brasil. Eu sempre falo assim que o momento que a gente vive é um momento difícil no Brasil, no mundo, fake news, negacionismo. E a gente tem um canal aqui chamado Paideia, que já o próprio nome diz, na civilização clássica grega, paideia, para a filosofia, é aquela educação mais integral, uma formação humana no seu sentido amplo. Não apenas no aspecto racional, pragmático, instrumental, técnico, mas é aquele ser humano que se forma na sua totalidade. Por exemplo, na racionalidade, no aspecto artístico, físico, cultural, artístico. Então, essa é a nossa proposta, por isso o nosso nome, Paideia, do canal, porque a gente tem mais de 33 colunistas aqui, estamos chegando aos 40 já de tratativas, de intelectuais do Brasil, de escritores, de pesquisadores que vêm divulgar os seus livros, os seus trabalhos, as suas pesquisas. Tem uma live semanal. Essa live, assim, ela pode durar 40 minutos, 50 minutos, até 1 hora também, para não cansar o nosso pesquisador, a nossa pesquisadora, e trazendo convidados, trazendo mais amigos para se inscrever também no nosso canal. Então, hoje eu tenho essa alegria imensa de trazer uma pessoa capacitada, apresentar, na verdade, hoje é mais um bate-papo, uma apresentação do conhecimento de vocês aqui do canal, da Irlei Rames, Witzel, né? É isso? Wiesel, que ela vai se apresentar, ela tem formação nos recursos humanos, e ela vai contar um pouquinho para nós a sua trajetória acadêmica, profissional, ela dá palestras, cursos, ela também vai divulgar o trabalho dela aqui, e também aí nós estamos muito felizes porque esse horário, esse tipo quinta-feira, 19 horas, ela vai entrar nessa live aqui e vai falar com vocês. Então, desde agora, já anotem aí o horário, quinta-feira, 19 horas, para você participar aqui com a gente, tá bom? Então, sejam bem-vindos, o pessoal que está chegando aí, vão dizendo boa noite. Eu sei que o horário ainda é um pouco, o pessoal ainda está chegando em casa, tomando seu banho, está descansando. Estamos falando aqui de Santa Maria, interior do estado do Rio Grande do Sul, 290 quilômetros de Porto Alegre, uma semana assim chuvosa, úmida. Semanas passadas estava um pouquinho friozinho, agora esquentou, então está vertendo umidade assim, nas paredes dos prédios, das casas, assim, está muito, muito quente, aqui eu tenho quase perto de 30 graus. Mas isso não importa, importa que a gente está aqui juntos, né, momento ainda de pandemia, cada um mais resguardado um pouco em seus lares, com um cuidado muito grande, assim, de não se expor muito no público, mas temos esse caminho que é o caminho alternativo da tecnologia, das redes sociais, que a gente pode ficar junto, mais próximos, mais afetuosos com os outros, dialogando. Então, eu gostaria de desejar as boas-vindas à Irlei, que está aqui comigo. Eu vou olhar de lado aqui, sabe por quê? Porque eu estava numa construção aqui em casa, e acabou caindo um pé direito, em cima do meu computador aqui, e aí eu tive que botar um suplemento de monitor aqui, então eu fico olhando para o lado aqui, então não te assusta. Mas o computador era novo, mas a tela ficou assim, toda quebradinha. Mas isso acontece. Então, dando boa noite assim, para o pessoal. A Carla Pedroso está chegando aí, deve ter seus teus amigos também. E na medida que o pessoal vai dando boa noite aqui, vai dizendo boa noite, vai dizendo de onde estão, a gente vai hoje fazer um bate-papo assim, bem legal com eles e contigo. Irlei, querida, quem é a Irlei? A formação, de onde ela surgiu? Te apresenta um pouquinho para nós a tua trajetória, primeiro a biografia. Olha, da onde eu surgi, né? Então, alemã, em primeiro lugar,
spreche alles Deutsch, verstehe alles Deutsch, né? Então, eu sou uma pessoa que entende alemão, fala alemão, e vim de uma família de agricultores, morávamos para fora, éramos 4 irmãos, e minha formação acadêmica se deu pela insistência da minha mãe e do meu pai em manter, em prover, diríamos, uma faculdade, e também pela minha alma inquieta, que disse, eu preciso ir além, não posso ficar onde estou, tenho que seguir, tenho que fazer algo a mais por mim. E aí eu fui atrás da minha formação acadêmica, sou formada em pedagogia acadêmica, né, e tenho pós-graduação em psicopedagogia. No caminho que eu fiz essa escolha, eu fiz por uma única razão, embora pudessem haver inúmeras, mas acho que a maior razão é pela minha vontade, pela minha essência de enxergar no outro algo que não está bem. E olhar o outro na condição de você pode mais, dá para fazer mais, porque pelos processos de vida que eu passei, eu sempre utilizei isso em mim. Então, para eu poder seguir cada obstáculo que havia pela nossa condição de morarmos para fora, estarmos distante da faculdade, veja, hoje em dia não é mais assim. Isso no meu tempo era. E vir para Santa Maria, então, era uma dificuldade. E a gente conseguiu, todos nós. E, então, quer dizer, eu usei muito isso, e usei isso nos outros. Se eu consigo, todos conseguem. E aí, por isso, a minha formação acadêmica. Trabalhei com os pequenos toda a vida, a Tirley, né, todo mundo no meu colo, amo crianças, porque a alma das crianças é pura e inocente, e você pode conduzir para o sucesso e para o fracasso, e eu conduzi todos sempre para o sucesso. Hoje já são adultos formados, estão espalhados pelo Brasil. Mas a vida segue, então a formação acadêmica me levou para essa função profissional, e mais tarde eu optei em fazer especializações paralelas, onde essas especializações me levaram para o segundo passo da minha história, que é trabalhar em consultório, onde o carro-chefe é fazer uma reprogramação mental, diríamos. Então, as pessoas me procuravam para trabalhar coisas limitantes, entre elas crenças, medos, fobias e tudo mais, e eu comecei com as minhas especializações tratar essas situações especificamente, um por um, diferente de uma classe toda, de crianças no meu colo, chorando, enfim, não, era uma pessoa por pessoa. Dali, desta individualidade, eu segui para palestras e escrita. E eu sempre costumo dizer que a escrita, no caso como escritora, isso aconteceu de uma forma completamente sem esperar, sem planejar, eu simplesmente começou. E eu quero dizer para vocês que começar significa quando a nossa mente, nosso cérebro, nossa paixão, nossa intuição, diríamos, ela nos guia. E eu sempre dei muito valor àquilo que nos guia, que é algo que nós não temos como, às vezes, tocar e ter certeza, a gente só vai intuindo. E a escrita me intuiu e eu não recusei. E aí comecei a fazer isso e se tornaram, até hoje, são 8 obras lançadas. Entre elas, tem uma lançada em Portugal, e já fiz bienais, Bienal do Livro do Rio, já fiz várias São Paulo, Bienal São Paulo, faço as nossas feiras do livro, há 8 anos aqui em Santa Maria, de Porto Alegre. Então, e paralela a tudo isso também, as palestras e os treinamentos. Sempre, professor Djalma, com o intuito de colocar as pessoas num patamar acima, sabe? Eu estou aqui, mas eu posso ir mais além, sabe? Então, esse, acho que assim, é meu propósito de vida. E, às vezes, isso não é sempre algo que se faça de uma forma muito tranquila, porque a gente mexe também com as nossas questões no momento que você está sempre lidando com as questões dos outros. Entende, professor? Essa é mais ou menos o resumo da minha...
Verdade. E eu percebi isso, que nós nos conhecemos, né? Eu vou chamar de professora, palestrante também, Profirley. Foi assim que a gente apresenta ainda uma pesquisa que também relacionado assim às relações humanas, a questão afetiva, a questão da vida boa, do bem-estar, e a gente trabalha uma disciplina com os alunos, né? Daí a professora Elei foi também na nossa aula com esses meninos e meninas, eu falo, né? Porque são todos de 19, 20 anos, são meninos e meninas, falar, aí nos conhecemos, ela teve uma empatia muito boa, uma dicção muito boa, uma apresentação muito boa, um conteúdo muito bom. Por isso que eu conheci, eu acho que faz uns 2, 3 anos atrás, né, professor Elei, e a partir daí surgiu o convite, assim, mas você poderia vir também no nosso canal, apresentar a tua proposta de trabalho, enriquecer o nosso canal, principalmente agora, né, Elei, que nós estamos num momento difícil, assim, da vida. Já estávamos bastante angustiados, estressados, e me parece que o problema da pandemia agravou um pouco essa situação, né? Tu não percebes mais ou menos isso também? Eu percebo e me preocupo, sabe? Uhum. Por quê? Como é que eu vou explicar? Nós estamos lidando com algo invisível que afeta a nossa saúde física. Para tanto, todos estamos sendo orientados e conduzidos. Use máscara, fique em casa. Então, existe todo um preparo que eu honro, que nos ajuda, é o que temos, não temos outra saída a não ser fazer. Então, estamos sendo bem conduzidos, eu estou me cuidando, minha família está se cuidando, enfim. O que me preocupa também é, além disso, que é essa questão das pessoas não poderem ter, das pessoas não terem, por exemplo, o acesso a falar sobre o que passa nelas, porque passa muita coisa. No silêncio de cada pensamento, no silêncio de cada vida, no silêncio de cada profissão, no silêncio de cada lar, no silêncio de cada escritório que precisou ir para casa, existe uma alma intranquila, uma alma angustiada, existe um ser que não consegue tocar e simplesmente tirar de dentro de si a dor que está causando. O flagelo na pele, eu estou fazendo metáforas, porque eu acho que as metáforas, elas falam mais do que qualquer palavra possível. Então, eu sinto muito, professor Djalma, assim, por todos nós, não necessariamente pela questão financeira, que é gravíssima, mas pela questão emocional, que machuca todos nós, num nível diferente, porque existem pessoas que já vêm evoluídas, já têm uma resiliência maior. Costumo dizer que eu sou uma pessoa muito... Sim. A minha mãe é muito resiliente, uma senhora de 83 anos, totalmente sozinha. A gente ficou assim, tipo, 7 meses, eu fui visitá-la há pouco, não a abracei, ou seja, eu digo, my God. Então, a gente está realmente, sabe, passando todos nós. Mas ela lê, eu leio, eu escrevo. Então, assim, existem pessoas com muito mais resiliência, espiritualidade, fé, todas essas coisas que são remédios. Mas existem pessoas que passaram este tempo vindo até hoje, subindo cada dia no seu salto, correndo em busca de coisas físicas, materiais, enfim, e não investiram nessa questão emocional. Então, por estas eu temo mais. Por estas eu temo mais. Porque não é agora que a gente vai chegar nessas pessoas e dizer, calma, isso vai passar e tal. A gente até vai tentar, mas isso fica, assim, à deriva, porque não entra no fundo da alma, porque essas pessoas estão revoltadas, estão rebeldes, elas estão, muitas vezes, se sentindo... Foi-lhe tirado o poder, né? Para muitas pessoas, o poder foi tirado. E para outras que estão com a espiritualidade mais legal e tudo, autoconhecimento, elas entendem que realmente o poder não é mais o mesmo. A gente não tem mais o poder de sair pelo centro, sentir o vento na cara,
Gente, eu, por exemplo, que trabalho com palestras, vocês não têm noção, eu simplesmente parei, não tem como, sabe? Então, daqui a pouco a gente começa a pensar, mas como assim? Então, sim, nos foi tirado o poder de muitas coisas, né, professor? Mas nós estamos nos guiando mesmo assim. Pois não. Então tu achas assim que... Deixa eu só tirar... Eu acho que tem um retorninho, não sei se é o meu aqui, tá, agora parou. Assim, então tu achas que algumas pessoas vão ter um certo aprendizado, né, Lei, com esse momento, vamos dizer assim, inédito no mundo, um aprendizado, vão sair melhores, pelo menos eu creio que isso possa acontecer. Tem pessoas mais sensíveis, que já vêm numa evolução, num certo sentimento, numa certa afinidade com a percepção de vida, que a pandemia pode reafirmar alguns valores. Mas para outros, virão outras pandemias e me parece que não haverá essa sensibilidade e também não haverá essa evolução, me parece que elas continuarão sendo elas mesmas. Não sei se tu percebes essa nuance assim entre os seres humanos. Eu percebo e entendo que isso nunca vai ser diferente enquanto a evolução da humanidade estiver no nível que a gente está. Nós temos muitas pessoas, professor Djalma, lindas por dentro, né, evoluídas, e elas também estão sentindo, mas nós também temos pessoas que estão ali, à beira do caminho, e que precisam ser recolhidas. E uma das minhas preocupações hoje é como recolhê-las, como recolher essas pessoas e dizer, estou com você. Porque a gente sabe, né, professor, que o índice de suicídio está aumentando e a gente hoje não se pode falar disso, não é? Para não incentivar. Então, a depressão está aumentando, a gente sabe disso. A falta de visão, a falta de esperança. E eu vejo que a esperança, na verdade, ela é o pano de fundo para tudo. A esperança, ela é um fio invisível, porque quando você acorda de manhã, agora eu vou dar um exemplo pessoal, quando logo no início da pandemia, que tudo fica em casa, caramba, eu tinha palestras fechadas, enfim, tá? E aí, de repente, você acorda de manhã e você pensa, o que eu vou fazer hoje? E eu ficava assim, para aí, eu tenho a mim. E quando eu pensava que eu tinha a minha pessoa, eu adoro a minha pessoa, estar na minha companhia, porque meus pensamentos são legais, porque eu consigo devagar, eu sou meio filósofa e professor. E aí eu vou divagando, eu vou construindo um mundo muito bom para mim. Então, eu acordava e pensava, vamos lá, algo eu vou fazer. E aí eu acordava do mesmo jeito. Cara, mas tinha uma pandemia lá fora. Mas eu estou tentando dizer porque a gente precisa estar em boa companhia. E aí eu acordava e tinha ideias. Professor, não era nenhuma ideia voltada ao meu trabalho, nenhuma. Era ideias onde eu podia usar as minhas mãos, o meu corpo físico. E aí eu comecei a fazer um trabalho, eu e meu esposo, que é completamente diferente. É lidar na casa, já ouviu falar essa palavra, lidar? Ou seja, eu comecei e envolvi meu esposo nisso, a gente rebocou todo o muro da casa, a gente pintou todo o muro, a gente colocou, eu reboco na casa, eu reboquei a casa, lixei, pintei, lá em cima banheiro, tudo. A gente trabalhou tanto que o corpo da gente ficava muito cansado. E quando cansava, a gente sentava e tomava um chimarrão, porque fica em casa. Então, mas ficar em casa para ficar se chateando, se colocando no chão, achando que o mundo acabou, não. A gente construiu uma nova forma de atuação. E talvez esse jeito de funcionar, ele é um jeito de funcionar que a gente traz da infância, onde a gente entendeu que as coisas têm que continuar juntas. A gente estuda, a gente trabalha com a inteligência, a gente orienta pessoas, a gente abre empresas, a gente
decola no mundo, mas a gente precisa trabalhar as mãos no sentido de pegar uma vassoura, passar um aspirador. A gente tem que saber fazer comida, a gente precisa usar o nosso corpo físico para construir algo que seja real, porque o mundo hoje é muito virtual. Então, toda vez que eu estava lidando no muro e percebia que estava descascando mais do que era para ficar bonito, eu percebia que eu estava na vida, que existia uma vida real, e que isso estava fazendo com que eu sentisse na terra, no chão, e não no ar, no virtual. Então, eu acho que ter a esperança, voltando ao acordar, eu acordava com esperança, alguma coisa eu hei de inventar, e a minha vida se tornou física, e aí entrou a bicicleta na minha vida, eu andava de bicicleta, tantas coisas, janelas, vidros, gavetas. As pessoas diziam, fique em casa. O professor Djalma, eu não vou ficar em casa para sentar no sofá e me queixar da vida, eu não aprendi isso. Eu nunca vi meus pais fazendo isso. Sim. Então, eu costumo contar, eu não sei se cabe, mas eu costumo contar essa história porque ela realmente foi marcante. Quando eu era pequena e meu pai plantando trigo, era uma época de trigo, era inverno, e eu me lembro que ele me dizia assim, filha, amanhã eu vou te levar, você e a Cirlei, a minha irmã, vamos lá ver a colheita de trigo que está linda, vai ser um trigo fenomenal, e a gente vai colher tanto que você vai poder ganhar aquela boneca. E eu, uau, pai, que bacana. Aí de manhã cedo ele me pegou na mão e a gente subiu assim, foi pela estrada de chão, chegamos lá. Ai, professor, era lindo. Aquela plantação de trigo toda, meu Deus, era um sonho. E aí o pai disse, amanhã a gente vai colher, tudo amarelinho, né? Era ouro, era ouro. Aí a gente vai colher amanhã. À noite, nós nos recolhemos e começou uma chuva de granizo, era um temporal, como está acontecendo agora no sul. Um temporal incrível, e pela manhã o pai me levou e a gente foi olhar aquela plantação de granizo e estava todo aquele trigo no chão, não tinha como colher. E eu suspirei, pensei na minha boneca, e aí eu olhei para o meu pai, o meu herói, e pensei, o que ele vai dizer? E ele olhou para mim, olhou para a plantação e disse, filha, não se preocupe, ano que vem nós vamos colher. O pai vai plantar de novo e ano que vem nós vamos colher. Essa é uma verdade absoluta, eu vivi isso. E eu aprendi que o ano que vem, ele jamais vai morrer, sempre vai haver um ano que vem, um outro tempo, um outro momento. E quando aconteceu a pandemia, eu pensei, bom, vai durar o que tem que durar. Eu vou manter a minha sanidade mental e física, vou manter o meu corpo sadio, vou contribuir com os médicos, porque eles também vão precisar que eu esteja bem, e eu fui fazendo todo esse processo. Então, aqui em casa, por exemplo, a gente aprendeu a olhar daqui a pouco. Agora não dá para fazer muita coisa, mas também vamos nos manter muito bem de cabeça. E isso que a gente fez, toda essa quarentena a gente fez. Ninguém tem o direito, aqui em casa, de baixar a moral do outro. Nós somos um trio. Então, aqui em casa é uma equipe. Ninguém pode tirar a moral do outro, professor, porque ninguém tem o direito. Se meu pai, que naquele caos olhou para mim e sorriu e disse, ano que vem a gente resolve, quem sou eu? Quem sou eu? Ele era um senhor. Então, eu aprendi que a gente tem que levantar a cabeça, nem que seja pintar muro, mas a gente tem que passar bem, em função de todas as pessoas que precisam da gente. A gente não tem o direito de se isolar ou se auto-isolar. Verdade, verdade. Não, muito bom mesmo, né? Já vou comentar um pouco as suas ideias, mas eu vou dar boa noite aqui para o
O Felinto, ele é um nosso amigo que sempre nos acompanha, ele é do Nordeste lá, e participa das nossas lives, é irmão do professor Flávio, que é um colunista aqui, que é professor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. O pai dele participa, o irmão dele, a irmã, essa é uma família fantástica, e ele tem um programa nas terças-feiras, chama-se Nordeste-se, que ele apresenta a cultura, a arte, a música, a história, a geografia. O professor Flávio é uma pessoa fantástica. Daqui a pouco ele vai aparecer aqui, e ele, além de ser, ele é da área da saúde, ele é odontólogo, mas tem uma cultura imensa, ele tem ele é artista, ele vai desenhando enquanto ouve a live, ele vai desenhando, então possivelmente tu vais ganhar um presente, que é um desenho que ele vai te mandar, se ele entrar na live. O Felinto, Carla, é um tempo importantíssimo, não é verdade, né, Felinto? É um tempo que você... Irley, a Carla está dizendo assim que agradece muito, né, todos os dias, porque ela está mais junto em casa com a filha, pois ela não tinha esse tempo antes de estar com ela, né? Ela era funcionária de uma escola, então agora ela está mais em casa. Então, como tu falou, né, a gente perde de um lado, eu tinha muitos projetos também de viagens, de aulas, palestras, mas não deu, não, vamos olhar para o outro lado, vamos nos adaptar à realidade, porque o mundo ainda está andando e a gente tem que nos adaptar, né? E o Francisco também, que é nosso amigo lá no Tocantins, e está sempre aqui junto com a gente. Assim eu fico encabulado, o Felinto está dizendo, né? É um grande amigo. Mas então é isso. Então, tu sabes que eu te falei antes, fora do ar, que a gente também reformou durante um ano. Começamos, na verdade, ano passado. Foi novembro, dezembro, aí veio as férias, o recesso da universidade. E aí, quando a gente ia começar as aulas, aí nós demos 2 semanas de aula na universidade, de repente parou tudo, dia 15 de março. Mas aqui em casa nós não podemos parar. Eu negociei com os auxiliares, pedreiros, né? Tinha 4, então não era muito conglomeração, a gente ficava mais isolado e continuamos a obra. Então foi tocando, e eu que fazia de noite, fazia as minhas lives com os meus alunos, gravava os vídeos, e durante o dia também pegava no concreto, assim, no tijolo mesmo, dia a dia. Então foi uma maneira também de desopilar, de também cansar o corpo, mas a alma, o espírito, né, nosso emocional, como você bem falou, ele tem que estar sadio, né? Então, aqui em casa, nós também somos um trio. Eu tenho minha esposa e a Maria Eduarda, que é uma pré-adolescente de 14 anos, e também ela teve que se adaptar. Ela, pai, eu queria sair, eu queria encontrar meus amigos. Filha, não é o problema do pai, nem da mãe, nem do teu colégio, nem de Santa Maria, nem do Brasil. É o mundo. Então, vamos respeitar um pouco o que nós vamos abstrair e aprender nesse momento. Então, é todo um aprendizado conjunto que a gente teve que fazer, e a gente está seguindo, né? A gente está conseguindo, né, Irley, avançar. A gente sim. Eu acho que o ser humano tem essa coisa assim de se redescobrir, se retransformar, se transformar, se conectar com forças que desconhecia, e eu sempre percebo isso quando a gente abre essa porta, não é? Porque nós fomos pegos de surpresa, porque quando foi o ano novo, todos nós brindamos e fizemos metas, sonhamos com o ano de 2020, então, fogos de artifício, enfim, todo mundo foi festejando e decidindo que 2020 seria o melhor ano. E, no entanto, a gente não sabe se é o melhor ano. Para muitos porque muitos estão se tornando pessoas melhores, estão menos corridos, estão se desestressando até. Não estou falando da questão econômica, dos contratos que foram perdidos, não estou falando disso. Estou falando de pessoas
que conseguem entender que estar consigo é bom. Então, são clientes desta pandemia que estão se transformando e estão se sentindo, talvez, muito mais fortes por entenderem que estão se dando esse tempo. Porque, veja, existem coisas na vida que se alguém não te der esse lugar, você não ousa chegar nele. Explico. Quando a gente vai a São Paulo e tal, as pessoas correm tanto, porque tem que pegar o metrô, tem que pegar isso, tem aquilo, tem aquilo outro. E elas, é a vida delas. Hoje, no home office, essas mesmas pessoas que pegavam o metrô e tudo mais, elas estão se descobrindo com o tempo. E aí, este tempo, ele é salutar para outras coisas, até para ficar inquieto. Porque muitos estão muito inquietos, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Pela falta de correria, elas estão inquietas. Mas esta inquietação também está transformando o olhar delas para elas mesmas, para as coisas em volta. Tem mais paciência, muitas estão se descobrindo, poxa, cara, eu vou mudar a minha vida, não quero mais fazer o que eu fazia, são transformações. E, às vezes, é o luto que faz uma transformação. É uma depressão profunda que faz a pessoa procurar ajuda de um terapeuta. É uma escassez, muitas vezes, na empresa que faz os empresários procurarem um consultor, um palestrante, enfim. Os filhos que estão dando problemas, que estão se jogando no chão, estão gritando, estão fazendo loucuras, os pais precisam procurar ajuda. Então, às vezes, é no caos, na verdade, muitas vezes, é no caos que as pessoas, de fato, se sacodem e dizem, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, não está bem isso aqui. E aí vão buscar a tal da ajuda, ou a solução, ou vão em busca de algo. E eu acho que nessa pandemia, ela está nos convidando, embora nós usamos máscara, usamos álcool gel, temos que ir para a vida, né? Mas ela está nos convidando a um recolhimento. E esse recolhimento, você tem muito tempo para sentir o que antes eu não estava nem aí para sentir. Eu vou correr para o mundo, eu vou correr com o meu carro, eu vou correr fechar mais um contrato, eu vou correr trabalhar amanhã, tarde e noite, porque, meu Deus, ficar na minha companhia, nem pensar. Então, agora, a gente está sendo obrigado a ter esse momento, né, na vida. Acho isso positivo. Perdão, voltei aqui. Não, o Felino está dizendo exatamente isso, é tempo de transformações, metamorfoses incríveis, né? Não é fácil mudar, né, daquele ritmo que a gente estava, naquela correria, para a um outro ritmo, né? E aqui eu tenho o meu amigo aqui, o Never, eu não sei o nome dele, depois ele pode dizer o nome aqui e colocar a cidade. Ele diz aqui, boa noite, querido baixista. Deixa eu te contar duas experiências, então, que surgiu nesse momento de pandemia que eu sempre ia fazer. Bom, uma delas é que tu sabes, Lê, que eu tenho uma trajetória um pouco parecida com a tua, mas a gente era uma família de pequenos agricultores, lá de Sobradinho, Arroio do Tigre, plantador de feijão, de fumo, e 13º filho, então é uma família grande, daquelas que trabalhavam na agricultura, e eu tinha sempre, o meu irmão mais velho, ele estudou no seminário e se tornou padre, o padre Olinto Cremonese, que hoje trabalha em Júlio de Castilho, já tem seus 70 anos lá, mas ele, para mim, foi mais que um pai, assim, foi um irmão, assim, que me educou. E ele vinha para casa nas férias, eu era pequenininho, do colégio, e trazia um rádio que ele escutava músicas instrumentais da Rádio Guaíba, antiga de Porto Alegre. E eu nasci com aquele gosto instrumental, Rei Cano, Frank Purcell, Paul Moriá, Anthony. E aí vim para Santa Maria, tinha estudado no seminário também, tinha uma rádio aqui em Santa Maria que se chamava Cultura FM, lá
lá na Fiat. Depois ela trocou para outra... Eu sei, eu já dei entrevista lá. Muito Era legal. antes da Antena 1, né, professor? Exatamente, antes da Antena 1, a Cultura FM. Uma programação assim, que eu queria encontrar o programador daquela rádio, dizer, meu Deus do céu, você é nota 10, eu queria encontrar o dono para parabenizar, porque dos 14 aos 18 anos eu estudei aqui e só escutava aquela rádio. Quando eu fui a Porto Alegre, eu também só escutava o Guaíba FM, que também era, antes dos evangélicos comprarem, era só a 101.3 instrumental. E nesse momento de pandemia, eu criei uma rádio online para mim. Um instrumental com as melhores orquestras. Aí depois eu posso botar aqui o endereço, que tem audiência pouca, porque tá para o mundo, né? Mas eu estou trabalhando, eu boto minha rádio com a minha trilha sonora instrumental, que eu sempre queria fazer uma trilha sonora das minhas músicas preferidas e não tinha tempo. E outra coisa que me surgiu na pandemia é voltar a tocar o meu instrumento que eu tenho admiração, que é o contrabaixo. Por isso que o meu está aqui, boa noite, querido baixista. Gravando, claro, não sou profissional, eu sou hiper amador, mas tem está aqui do meu lado o contrabaixo. Então, são coisas assim que tu falas, que eu comecei a pensar, que exatamente surgiu pelo tempo que a gente deu mais para si daquilo que você gostaria de fazer e nunca fez até hoje, que é fazer uma trilha sonora de músicas que você gosta, escutar, quem sabe tirar aquele cochilo um pouquinho maior depois de meio-dia, dormir mais cedo, né? Acordar mais cedo. Então, são coisas assim mínimas que queiram ou não, acabam trazendo uma melhor qualidade de vida e uma melhor satisfação em poder viver, e uma mente sã um corpo sano também junto com a mente sana, né? Então, só para colaborar um pouquinho contigo. Concordo. Sabe que eu sempre penso assim, eu tenho um livro chamado Cure-se Antes que Você Adoeça. E agora, nisso que o senhor está falando, professor. Vamos falar em você, né? Porque senhor, a gente tem uma idade assim. Eu leio assim, é uma coisa que engraçada. Eu dou aula há quase 30 anos e meus alunos têm sempre a mesma idade. Eles são sempre com 20, 22, 23 anos. E a gente não olha para a gente, que a gente está mais envelheceu. E a gente pensa que é jovem. Quando chama a gente de senhor, será que a gente está tão velho assim? Ai, nosso espírito quer conquistar o mundo, professor Djalma. É muito assim, não precisamos ser formais aqui, a gente pode ser bastante informal. Ok. E eu nesse livro, Cure-se Antes que Você Adoeça, eu estava dormindo e a intuição, pela manhã eu acordei, eu tenho um papelzinho, uma caneta, eu anotei este nome. Eu pensei, o que quer dizer isso? Deixei. Passou um tempo e sei lá, um ano, e eu digo, isso tem cara de ser o nome de um livro. E foi ali que eu comecei. E dentro desse livro, estou citando toda essa historinha, para dizer que no livro eu escrevo essa coisa assim, professor, que a pessoa chega até o médico, que seja cardiologista, por exemplo, e ele chega e diz, pelo amor de Deus, doutor, me salva, eu não posso morrer. Me salva, faça alguma coisa. E aí eu sempre penso assim, mas por que a pessoa se deixa chegar num ponto tão limite, onde uma única pessoa pode salvá-la? E aí agora o senhor falava sobre essa questão de você encontrar algo além do trabalho para fazer, e eu acho que tem isso, sabe? A gente precisa, e eu acho que a pandemia vai ensinar as pessoas, as que sobrarem sãs, né, vai ensiná-las a dizer, poxa, eu sou responsável, e se caso eu preciso de um médico, no caso cardiologista, como eu citei, é porque o que eu fiz não foi tão suficiente, mas eu fiz. Então, chegar na frente de um profissional da medicina e dizer que só ele pode te ajudar, você lava as mãos, eu acho muito insano. Acho de uma insanidade. Então, a gente tem a vida toda para se cuidar,
para, quando precisar de auxílio, nós não termos culpa de não termos nos ajudado. E eu acho que quando o senhor fala, você fala sobre o baixo, né? Acho que é isso, né? Aí é disso que a gente está falando. É de uma terapia, é de uma autoajuda consigo mesmo, descobrindo talentos que estavam adormecidos. E dentro desse caminho, tem um detalhe, professor, que eu me lembro que eu ficava escrevendo, assim, horas sentada, e o meu marido passava assim e dizia, Gilberto, dizia assim, amor, tu vai ficar horas, tu é da comunicação, você fala, você é tão feliz, e você fica nesse cantinho escuro escrevendo, isso não combina. Eu não sei se não combina, mas é o que eu gosto de fazer. Eu ficava absorvida naquele mundo e eu respeitava isso. Então, nesses últimos anos, isso para mim foi uma terapia muito maravilhosa, porque eu sempre digo, a gente não escreve sozinha, a gente usa uma instrumental, como o senhor, fica ouvindo e fica lá jogada ao Deus dará, esperando as intenções, os pensamentos, as coisas, as divagações. Isto é terapêutico. Então, tocar, como o senhor está falando, cuidar de um jardim, fazer, dar vazão aos nossos talentos, isso é um remédio profundo. E que nós vamos sentir o efeito dele, eu acho que depois, quando a gente chegar na idade dos 70, dos 80. Antes, eu quero crer que a gente está se cuidando, para evitar determinadas coisas. E eu acho que determinadas doenças que a medicina depois tem que ficar nos cuidando, né? Então, vamos ajudar. Eu sempre digo, nesse livro eu escrevo, vamos ajudar os médicos. Tipo, vamos caminhar, vamos cuidar da alimentação, vamos espiritualizar, entendeu? Para que a gente tem que colocar toda a nossa sujeira de uma vida, né, na mão de uma pobre criatura que vai olhar para a gente e vai dizer, meu Deus, por onde eu vou começar? Vou no raio-x? Vou não sei onde. É mais ou menos quando um paciente, a gente chama de cliente, né, nos procura e ele olha para mim e diz assim, Irlei, eu não sei, sabe, tá tudo assim, tá. Eu olho e digo, por onde eu vou começar a puxar esse fio? Porque é pai, é mãe, é bisavó, é tataravó, é todo mundo envolvido numa teia, assim, de aranha que a criatura que me procura, ela quer uma solução para ontem. Mas ela nunca se deu conta que ela estava se emaranhando naquela teia de aranha há muito tempo. Então, não existe profissional mágico que possa trazer de volta a sanidade em um único horário. Então, a vida toda a gente tem para fazer isso, né, professor? Os nossos sentimentos, né? Vamos dar uma palavrinha também agora para os nossos comentadores aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui, o que o pessoal está... Vamos voltar... Eu falava, aqui, ó, vou ver aqui, a Never, a minha amiga, está dizendo que não é um menino, eu sempre achava que era um menino, e ela disse que é uma mulher, ela disse que é do Rio de Janeiro e está nos acompanhando, olha, está do Rio, mas sou paraibana, querida, que massa. A Marjana, deixa eu te apresentar, a Marjana que está comentando aqui, é a nossa auxiliar técnica do canal. Ela tem uma visão super legal, empreendedora, assim, dando ajudas técnicas. Professora, esse programa cai bem, esse é o estilo. Então, ela está dizendo que, sabe, Irlei, o que aprendi nesse momento e reflito, amanhecer, um dia de cada vez. Exatamente, Marjana, é exatamente isso, né? Já a Irlei vai falar. Como eu falava em cestear, a Never está dizendo que isso devia ser uma regra. Tem muitos países e regiões da cidade que para das duas. Não é tão longe, não, Never, que tu falou na Espanha. A Espanha deve ser, mas não é só na Espanha. Aqui no Uruguai, na Argentina, o pessoal tem... Olha, até aparece às 3 da tarde, ninguém aparece. O comércio está fechado. Porque eles entendem que a vida é bom trabalhar, é bom ter os recursos, mas também é bom viver e descansar. O corpo precisa disso. Então, não é só
não é só em outros países. E a gente também tem que ter, se dar o direito, assim. Geralmente a gente tem aquele prazer culposo, né? Te descansa um pouquinho. Eu devia estar estudando, eu devia estar correndo. Calma, calma, take it easy. Vamos ver aqui a Carla. A Carla disse que interessante que quando sai na rua, nota que as pessoas procuram cumprimentar. Então, essa pandemia fez com que o ser humano enxergasse um pouco. Tem algumas, como a gente falava antes, né? Ele tem essa sensibilidade maior, né, com o outro. Tem aquele coração duro que pode vir 10 pandemias, que não vai modificar muita coisa, não. Ela diz também aqui, a Never, diz assim que o tempo para refletir não é algo liberal, mas ter tempo para si, para pensar, né? Exatamente. O Felinto, ele diz assim, eu tinha umas atividades diárias bem diferentes, uma das outras. Estava em 4 anos pegando ônibus pela manhã, meio-dia, fim da tarde e à noite. E confinado agora desde 16 de março, tive que desacelerar. É exatamente isso. E a Never diz assim que pensar é para quem tem tempo. É verdade isso, porque o pensamento, a gente também tem que criar esse tempo, embora a gente esteja absorvido, né, professor Ilei, pelas atividades, mas esse momento para a gente, para autoexaminar, autorrefletir sobre si mesmo, ou meditar, ou fazer uma oração, esse olhar introspectivo é fundamental para a gente, acaba pirando. Aqui está o Flávio veio, ele está aqui, ele certamente está te desenhando já, Ilei, depois o presente vai vir. Meu querido Flávio, amigo, é o irmão do Felipe, tá bonito, Ilei. Aqui eu coloquei o endereço vocês podem copiar agora aqui, e está o endereço das minhas músicas instrumentais, 24 horas, uma após outra, sem nenhuma propaganda. Minha rádio online. Legal. É verdade. Aqui também me lembro Umbrella Dio, me lembrou Umbrella, não conheço isso aqui, que foram décadas, né? Bom, de todos esses comentários aqui, o que tu gostarias ainda de acrescentar? Nós temos um pouquinho de tempo, se tu não te importares, nós não temos o horário ainda das 20 horas preenchidos, mas daí a gente pode passar um pouquinho das 8, sem problema. Eu acho que eu falando, assim, resumindo o que o nosso pessoal está contribuindo com as suas ideias, eu acho que eu acrescentaria, professor, o seguinte, tempo para pensar, estava se falando, quando a gente não trabalha tanto, não corre tanto, tem mais tempo para pensar. Aí eu abri um parênteses aqui, né, a mente pensativa. Existe, assim, um modelo de pensamento, e eu acho que isso pode ser uma dica, que começa a ficar, vamos usar a palavra pegajosa, o pensamento começa a ficar cobrador, são pensamentos ruins. Então, eu penso assim, existe o pensamento e ele é livre, mas eu preciso lembrar, e acho que talvez essa é a dica, que a gente precisa alimentar este pensamento. Como que eu vou alimentá-lo? Eu vou ler, eu vou assistir bons filmes, eu vou me preparando, vou fazendo cursos, enfim, eu vou evoluindo, eu vou trazendo para mim conteúdos que vão recheando este pensamento, para que este pensamento de ontem possa confrontar com o pensamento de hoje, que lê um livro, por exemplo. Então, a gente tem muitas pessoas que dizem assim, eu sou assim e pronto, me aceitem como eu sou. Não, a gente não pode ficar no lugar que a gente está. O pensamento também, se ele não for renovado, dado a ele uma brisa nova, abrir janelas e portas para novas coisas entrarem, esse pensamento vai ficando muito debilitado, muito antiquado, muito empoeirado, ele vai deixando nossos ombros caídos, a gente vai ficando só na mesma coisa. Eu toda a vida caminho, né? Toda a vida caminho. Eu tenho como hábito caminhar diariamente 1 hora. E para este caminhar, eu faço sozinha, eu gosto muito de ficar sozinha e no meu ritmo. Então, eu sempre costumo dizer, nossa, hoje faltaram pensamentos, mas eu dou risada
para usar isso como uma metáfora de quanto eu fico sozinha comigo em 1 hora, né? E antes da pandemia, isso. Mas eu sempre dizia, eu vou alimentar este pensamento com novos pensamentos. E a minha vida, meus estudos, minhas coisas, minhas interações com as pessoas, as dores que elas me passam, aquilo que eu ajudo, então eu tenho muito laboratório para trabalhar e pensar. Então, o que eu penso ontem, hoje já estou refletindo um pouco diferente, então, talvez o que eu queira dizer para as pessoas que estão nos assistindo e dando as suas opiniões, é que a gente tem que tomar muito cuidado em ter novos pensamentos. Eu não estou dizendo mudar de ideia sobre as coisas, eu estou dizendo aumentar os pensamentos, a lógica das coisas. Hoje eu vou pensar sobre a árvore para a natureza. Eu acho assim, ó, temos sempre nos abastecer e não ficar no mesmo lugar, porque o mesmo lugar, ele já está contaminado. E eu vou contaminar, é que nem o ar. Eu preciso renovar o ar, porque senão eu vou ficando caída, eu vou ficando sem graça, vou ficando sem energia. E então a renovação também vale da mesma forma para o pensamento. Como lidar com ele, como alimentá-lo, é indo em direção a boas companhias, a boas leituras, bons filmes, que acrescentem e façam a gente questionar. Essa é a ideia, professor. Muito bem, e muito bem colocado. Mas, Irley, assim, você que está chegando no nosso canal, assim, vamos fazer essa programação para frente, 19 horas, sempre nas quintas-feiras. O que tu pretende passar para a gente, o teu conhecimento? Claro que hoje nós estamos prolongando um pouquinho mais, mas quem sabe 30, 40 minutos, não precisa ser tão longa também. O que você pensou, assim, você pode passar de conhecimento para a gente, divulgando o teu trabalho? Fala aí um pouquinho. Sim, olha só, o nome, né, surgiu ouvindo uma música instrumental, surgiu o nome do programa, O Poder Começa em Mim. Por que esse nome? Porque justamente eu acredito e trabalho com isso, lembra sempre que tudo que eu falo é laboratorial, são coisas práticas. Eu entendo e acredito que a alavanca está com a gente. Às vezes a gente não está com a alavanca, mas como diz Arquimedes, né? Me dê um ponto de apoio e uma alavanca que eu vou mover o mundo. Então, a ideia do programa é dar uma alavanca para as pessoas, um ponto de apoio, para que elas possam mover o seu mundo, e o seu mundo numa direção muito melhor. Acreditamos que todos estão bem, que está tudo certo, mas que podemos sempre melhorar. E quando a gente pensa nesse nome do programa, o que eu vou oferecer é trabalhar essas questões, por exemplo, de como nós criamos nossas crenças, de como nós fomos influenciados na nossa linha do tempo, de como nós podemos entender essa questão familiar que fica emaranhando a gente aqui atrás, onde fica o nosso sucesso, às vezes dentro de uma areia movediça e a gente não consegue sair de lá. Como que o nosso sucesso foi para lá? Por que o nosso sucesso, quando eu falo sucesso, o meu crescer, enfim, em todas as áreas da vida, não só na área financeira, em todas as áreas, familiar, pessoal, alimentar, tudo. Onde é que foi parar todo o meu sucesso? O que eu fiz comigo mesma? Se eu fiz algo, não foi porque eu fiz sozinha, é porque sempre existe toda uma cadeia na minha volta. Eu não posso jamais ir para frente, ir para o futuro, e nem ter um presente legal, se eu não dou uma olhada no meu passado e reprogramo coisas que me foram intuídas e às vezes passaram a ser o meu mantra, e no entanto é um mantra já ultrapassado, que não vale para o presente. A historinha que eu contei antes, referente ao meu pai, é um mantra, mas vamos combinar aqui entre nós que é um mantra poderoso, e que me dá sustento a cada passo do meu dia. Em nenhum momento este mantra me faz sentir pequena, vazia, derrotada. Então, existem mantras que são valiosíssimos.
e a gente precisa usá-los como alavanca, como apoio. E também existem aqueles que nos deixam à mercê, assim, a gente se sente muitas vezes muito apagada, muito triste, muito sem energia. E para isso este programa, para a gente analisar, porque a gente pode ser e deve ser uma pessoa muito melhor do que a gente foi ontem. Eu acho que nós nascemos, de verdade, professor Djalma, eu acredito muito nisso. Acho que a gente não nasceu para pintar um muro, por exemplo. A gente nasceu para ser uma pessoa feliz pintando o muro. E é uma diferença muito grande entre o fazer e o ser fazendo, né? Um ser feliz fazendo. E eu acho que é isso que eu quero passar, utilizando todas as minhas ferramentas de especialização, que é a programação neurolinguística, que é o renascimento, que é a física quântica, com o meu querido Amit, que é o coach, que eu fiz formação em coach, que é essa coisa das nossas impressões intrauterinas, vida no útero, que ninguém fala, né, não dão importância, mas existe ali uma vida paralela, diríamos, na qual todos nós vivemos e que estão na nossa mente, estão na nossa programação. E a gente pode acessar isso, falar sobre isso. Então, acho que é nesse caminho, professor, que a gente vai tentar ajudar nossos telespectadores, né, a terem o poder de transformar a si mesmos. Não estou lhe ouvindo. Perdão, a frase mais dita num tempo de pandemia, assim, é liga teu microfone. O pessoal está falando, esqueceu de ligar o microfone. Esqueci o microfone. Liga o microfone. Não foi maravilhoso, Irlei, assim, a tua contribuição hoje. Eu acredito que vai ser uma grande contribuição assim, para o canal, para os nossos ouvintes, telespectadores, nossos inscritos. A Never disse assim, olha, foi maravilhoso, porque fazia um tempo que não acompanhava ao vivo, até o fim, uma live, parabéns e muito obrigada, está dando aqui. Então, já anote aí, Never, minha amiga, 19 horas das quintas-feiras, sempre a Irlei estará aqui com o programa dela de poder do conhecimento, autoconhecimento, motivando as pessoas, mostrando o caminho, né? Porque nós precisamos, muitas vezes, que alguém fale algumas coisas que a gente já sabe, está lá adormecido, mas, olha, quem sabe tu preste atenção nessas características, né, ou da vida que você pode viver melhor. Então, eu te agradeço muito, peço aos nossos colegas aqui que passaram aqui, para que se inscrevam no nosso canal, nos prestigie, ative o sininho para receber novas notificações, curta também esse vídeo, vai ficar lá no nosso canal, e eu vou agradecendo vocês, e gostaria, então, de agradecer mais uma vez a Irlei para que ela se despeça, então. Muito bem, eu agradeço, realmente foi uma honra estar aqui e teremos mais encontros. E agradecer principalmente ao senhor professor Djalma, que para mim é uma referência, porque é uma referência de fazer as pessoas pensarem, mas faz pensar porque estudou para tal, então tem conteúdo para passar, isso é muito importante para todos nós. A gente precisa de uma referência, sempre haverá um mentor que vai nos conduzindo. E, de certa forma, o senhor é um excelente mentor para mim. Agradeço e ficar com o senhor nessa, verdade. Bom, e obrigado, todos que estão nos assistindo, né? Adoro que bom. Que pensam, que constroem, e a gente está junto. Agradeço muito. Que bom, olha, gratidão a Vivian que entrou agora, disse gratidão sempre pelo conhecimento, né? Obrigado, Vivian. Obrigado por ficar aqui com a gente, se inscreva no nosso canal. E hoje ainda nós temos às 21 horas, ainda mais uma live muito interessante, Direitos Humanos, o Poder Feminino, a professora Gabriela, ela é uma professora com mestrado, doutorado em antropologia, vai falar sobre direitos humanos e o feminismo às 21 horas,
Tá bom? Obrigado, Irlei, obrigado, boa semana para ti. A gente volta a conversar e semana que vem eu te espero aqui para essa nova aula que você vai dar para a gente. Muito obrigado e boa noite a todos. Um abraço. Sandrinha Dinda, maravilhoso. Parabéns, o pessoal ficou até o fim e está dando boa noite para a gente. Francisco, está me devendo uma live aqui, já te convidei 1000 vezes, já passei meu e-mail, eu quero que tu venhas falar lá de Tocantins, venha para esse canal, o canal está aberto, junte o povo aí, que queira colocar os seus trabalhos, venha para a gente. O José Galdino, rapaz, olha aí quanto tempo, com saudade de ti, cara, saudade mesmo, foi meu aluno, meu amigo, fez mestrado, acho que já está quase no doutorado, José Galdino, né? A Carla Pedroso está dizendo que gostou muito, parabéns. José Galdino, ó, saudade de você. Fica sempre com a gente aí no canal, se inscreva, ative as notificações, que a gente vai fazer um canal, olha, já está sendo. Mais de 40 colunistas, professores, pesquisadores do Brasil já estão vindo aqui demonstrar os seus... É um trabalho pioneiro. Talvez não tenha no Brasil um canal do YouTube com essa característica. Professores, pesquisadores das universidades vêm demonstrar o conhecimento aqui. Beijo, Lei. Obrigado, hein? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saudades de ti, professor. Eu também, Galdino. Beijos. Até mais.